Não é novidade para ninguém que nos últimos anos, e nem falo só desse governo, de anos atrás, o aposentado só vem perdendo direitos. E não bastasse, os projetos bons que são apresentados no Congresso Nacional têm dificuldade de passar. Aquilo que já é lei, que já é garantia para o aposentado, não vem sendo cumprido pelo INSS. E as formas do aposentado voltar a ter dignidade são duas. Uma, cumprir as leis que já tem. Outra, dar um salário mais digno para o aposentado. E é aqui que eu vou falar nesse vídeo essa notícia incrível para vocês. Vamos cumprir as leis que já tem para que o aposentado e o pensionista seja valorizado? Estou falando com você da revisão da vida toda. Vamos entender um pouco mais. Revisão da vida toda é o direito que todo aposentado tem, que trabalhou antes de 1994 e tinha um salário melhor, de poder rever o valor da sua aposentadoria. Consta da seguinte forma: o artigo 29 da Lei da Previdência, ela fala que você tinha o direito de escolher a condição mais benéfica para você, ignorando, jogando fora as 20 piores contribuições e usando só 80% das melhores. Só que o INSS não vem cumprindo isso. E tem muita gente que tinha direito de aposentar com um salário muito melhor e aposentou com um salário quase que mínimo. Então quem deu entrada na revisão da vida toda, quem deu entrada nessa ação, vem esperando há muito tempo o julgamento. E nós passamos por umas fases interessantes. Nós chegamos a ganhar esse processo. Só que por uma medida do ministro indicado pelo Bolsonaro, que é o Nunes Marques, Cássio Nunes Marques. Ele pediu para não valer o julgamento. Por quê? Porque tinha sido votado por videoconferência, de forma virtual. E ele queria que fosse votado no plenário presencial, físico. Essa medida aí se chama destaque, tá? Então ele pediu para fazer o destaque e que fosse votado novamente. Depois disso, teve uma vantagem, porque um dos ministros que tinham votado a favor aposentou. E eles acharam que poderia mudar o voto, mas o STF falou não. O voto do ministro que aposentou, ele continua valendo. Ele era relator, continua valendo. Ou seja, o voto dele ainda está lá. Isso foi uma vitória para os aposentados. Mas o fato é que eles continuam esperando. E agora, um outro aliado do Bolsonaro, que é o André Mendonça, pediu urgência e pediu para ser colocado na pauta o mais rápido possível. Aqui vem o meu pitaco político para vocês. Vamos fazer uma projeção aqui? Eu acho que nós vamos ganhar a revisão da vida toda. Por quê? Bolsonaro não está feliz de ter perdido. Vocês concordam comigo? Vem cá, imagina que você é o Bolsonaro. O Lula ganhou. E o Bolsonaro está na vibe do quanto pior, melhor. Então ele quer lascar com o Lula. E ele quer fazer um capital político ainda. Foi o próprio ministro do Bolsonaro, inclusive a pedido da Advocacia Geral da União, que atrapalhou o julgamento lá atrás. Mas agora, como o Bolsonaro perdeu, veio o ministro indicado pelo Bolsonaro e pede urgência. Será que o Bolsonaro não está querendo essa votação logo e pediu para o próprio André Mendonça e o Nunes Marques votarem favorável para obrigar o Lula a ter que pagar? Porque é uma boa grana, realmente são bilhões de reais. O que você pensa? Mas eu não quero saber, eu quero que a justiça seja feita, eu quero que seja pago. É direito, tá? Os aposentados já tomaram um calote aí, eu quero que seja pago. Ó, tô com uma matéria aqui para vocês, tá? Diário do Poder. O João Badari, que é um advogado que colocou aqui essa postagem aqui no Diário do Poder. Revisão da vida toda será retomada no STF. No último dia 9 de novembro, o processo da revisão da vida toda teve um andamento muito importante no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, tá, pessoal, requereu que a revisão seja incluída na pauta. Incluída na pauta é que seja votada logo, tá? Isso significa que o processo terá o seu julgamento retomado e a data do julgamento será marcada em breve pela ministra Rosa Weber, tá? Acreditamos que a publicação da data seja ainda este ano, e isso é ótimo. O pedido de pauta realizado pelo ministro André Mendonça foi de extrema diplomacia, tá? É aqui onde eu falo que a questão política influenciou, tá? Pois o processo se encontrava em um limbo previdenciário, ou seja,
estava parado. Como ele substituiu o relator, que é o ministro Marco Aurélio, que se aposentou em 2021, não poderia mais votar e julgar o processo, em razão do anterior relator já ter votado. Ou seja, agora, como o André Mendonça pediu a votação, e ele mesmo não pode votar, porque o voto do Marco Aurélio já estava valendo. Eu acredito que até o Nunes Marques possa mudar aí sua postura aí de voto, tá? E aqui vem o limbo. Quem libera para a pauta o processo é o relator, porém pede para pautar quando possui seu voto pronto. E aqui ele não vai votar, não pode fazer relatório, e o relatório que está valendo é o relatório do Marco Aurélio. Ou seja, era só ele falar, gente, já que eu não vou poder fazer nada, põe em votação logo. E eu só acho que ele pediu a votação devido ao resultado eleitoral. Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Então, assim, pode até parecer que não, mas o aposentado acaba de chegar um passo mais próximo da vitória da revisão da vida toda. Eu acredito assim, tá? Não tem perspectiva de mudança de voto, tá? Ou seja, a medida do Nunes Marques, que era para ter o voto do André Mendonça, não vai mais ter, porque o próprio STF falou que vai valer o voto. Então, assim, é uma causa quase ganha já. Contanto que ninguém mude o seu posicionamento, já está vencida. E melhor, tem chance de alguns que votaram contra agora se tornar favoráveis. Então, assim, eu estou numa boa expectativa que esse ano vai ser o ano do aposentado. Eu tenho expectativa que esse ano a gente comece a retomar o salário mínimo. Eu tenho expectativa que esse ano a gente aprova a margem social. Eu tenho expectativa que a revisão da vida toda saia esse ano. Então eu estou começando a ter uma perspectiva nova, tá? E, lógico, em virtude da eleição do novo presidente. Então algumas pessoas até me criticam, mas você está torcendo para o novo presidente? Tô sim, gente. Porque se ele é o diretor do navio, se ele é o comandante do navio, se ele afunda, todo mundo afunda junto. Se ele afunda, o aposentado afunda junto. Então eu estou torcendo sim que ele faça uma ótima gestão, eu estou torcendo sim que ele faça muitos trabalhos bons e favoráveis aos aposentados. Eu acredito que tem chance. Eu acredito que isso pode acontecer sim, tá? Então o que a gente tem que fazer agora é simplesmente focar em cobrar as pautas favoráveis. Agora, mais do que nunca, é hora de cobrar os membros da bancada do aposentado, que ainda ficaram lá. Tem o Enio Verri, tem o Ricardo Silva, tem o Pompeu de Matos, tem o Túlio Gadelha. Todos esses estão lá, foram reeleitos, e agora é hora da gente garimpar, tá? Vão entrar novos nomes lá também. É hora da gente trazer essa galera para ajudar os aposentados e pensionistas. E eu reitero, tá? Eu perguntei, fiz uma enquete, se vocês querem novamente que a gente faça essa mobilização, indo para Brasília, mobilizando por vocês, para brigar pela margem social e por essas pautas. Foi quase que unânime, todo mundo falou sim, eu quero que você continue lutando. Então nós vamos trazer algumas coordenadas aqui de como vai continuar essa luta, de como essa luta vai continuar por vocês, tá bom? Mas notícia muito boa essa da revisão da vida toda, e eu tô com fé. Esse ano vai ser um ano que o aposentado vai começar a ganhar alguma coisa, e eu acho que a coisa vai começar a mudar um pouquinho. O que você acha? Coloca no seu comentário aí que é importante para mim. Um beijo e até amanhã, né? 9 horas eu te espero na nossa live. Então presta atenção. Quando você vê assuntos como o superávit brasileiro subiu, as nossas reservas internacionais fecharam com 36 bilhões. Quando você vê uma matéria dizendo a economia brasileira já deu sinais de desaceleração. Quando você vê uma matéria que diz que a Selic já chegou a mais de 13%. Para 98% dos brasileiros, isso não quer dizer nada, porque eles não entendem o que isso quer dizer. O brasileiro, em sua grande parte, ele entende o seguinte: por que nós estamos com fome? O brasileiro, em sua grande parte, ele entende o seguinte: porque antes eu conseguia comprar uma casa própria financiada no banco e sair do aluguel, e a prestação ainda era menor do que o aluguel, e hoje eu não consigo mais.
O brasileiro pensa, por que antes eu ia no supermercado com o meu salário e eu trazia 3 sacolinhas cheias? Hoje eu só consigo trazer uma. É isso que o brasileiro entende. Então essa conversa de boi dormir, de retração da economia, quando Paulo Guedes aparecia e falava a economia está decolando, nós vamos ter um superávit X, a nossa balança comercial vai crescer. Ele está falando para quem? Para o povo brasileiro? Eu duvido. É por isso que eu quero tentar esclarecer aqui para vocês. Eu quero trazer aqui de uma forma fácil, para você entender o que é isso. Como que isso aqui vai impactar no seu salário? Como que isso vai afetar a sua compra? É isso que você tem que entender. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Se a sua memória não for fraca, se você se recordar há uns 6, 7 meses atrás, você vai lembrar que o Brasil estava um verdadeiro caos. Um caos extremo. E nesse caos, a gente tinha o preço da comida disparando. Comida, carne, arroz subindo todo dia. A inflação estava estourando. O preço da carne, então, nem se fala. Era aquela velha história. O brasileiro estava indo comer ovo e alguns até indo para a fila do osso lá no supermercado. Isso aconteceu por 2 motivos. Uma, políticas fiscais erradas. Outra, desestabilidade do sistema político brasileiro. Ou seja, um país que caça briga com parceiros comerciais de fora. Você não viu aí o Bolsonaro xingar o nosso maior parceiro comercial, que era a China? Ou você não viu o Bolsonaro ofender presidentes de outros países o tempo todo? Pois é, isso aí deixa a nossa economia instável. Então, a gente já não consegue ter bons acordos comerciais. A gente teve uma política exportacionista, ou seja, a gente, tudo que produziu aqui, principalmente focado em comida, no agro, foi para fora. Por quê? Porque o dólar estava lá em cima. E quando a gente tem uma produção X e essa comida vai para fora, ou seja, se eu produzo aqui 1 quilo de carne, se eu vendo a $30, por exemplo, o arroba, tá? Se eu vendo a $30 ou mais para o país X, por que eu vou vender mais barato para o Brasil? Só acontece de você vender mais barato para o Brasil quando o governo vem e coloca imposto na exportação. Quando isso acontece, o nosso mercado fica abastecido. E aqueles grandes produtores ganham menos. Tá, esse é um dos fatores que a nossa economia caiu. Os nossos preços subiram porque a gente exportou demais. Isso é fato. Esse é um dos pontos. Outro ponto, a gente deixou o dólar subir demais. E quando o dólar sobe muito, como grande parte do que a gente compra vem de fora, fertilizantes, dentre outros produtos, também sobe o preço da comida. E também a gente usou uma política onde a Petrobras baseava seu preço no dólar. Ou seja, talvez você se lembre, mas há pouco tempo atrás você estava pagando quase R$10 no litro de combustível. E Bolsonaro, ele fez de tudo de forma artificial que ele podia para baixar isso. Como? Reduzindo impostos, tá. Mas você tem que entender que o imposto que ele reduziu, que foi o ICMS, ele vai fazer falta. Ou seja, saúde, segurança, educação ficaram sem esse dinheiro. E esse dinheiro continuou indo para os grandes investidores da Petrobras. Então, em resumo da operação aqui, na verdade, tudo que foi projetado para reduzir o preço dos alimentos, que a gente chegou a entrar em deflação, ou seja, quando o preço dos alimentos baixam, a gente teve deflação da gasolina, o preço da gasolina baixou. Tudo isso que foi feito de forma mentirosa. Por quê? Porque a gente sabe que dia 31 de dezembro todas essas medidas acabam e tudo volta ao normal. Mas aí a ideia é que Bolsonaro já tivesse ganhado, que Guedes já voltasse ao poder e o povo brasileiro que se lasque. Pois é, só que deu zebra. O povo não quis Bolsonaro mais.
Muita gente entendeu o que ia acontecer se Bolsonaro voltasse. Lembra 6 meses atrás, com R$10 o combustível e o preço dos alimentos estourando? Pois é, era isso que ia acontecer. E agora entrou um novo governo que entrou com uma mentalidade de fazer investimentos na área social. Ou seja, fazer com que o setor de serviços e o setor de comércio cresça. Reestabelecer investimentos no setor industrial dos micro e pequenos. Essa é a visão do novo governo. Só que ele vai encarar aqui uma grande dificuldade. Por quê? Porque a gente está em retração. Os efeitos Bolsonaro e Guedes ainda estão pela frente. Será que Lula vai ter condições de reverter isso? Pois é, a melhor forma de reverter isso é através de uma política de salário mínimo adequada. Presta atenção, pode não ser fácil, porque nós temos um rombo aí, mas a partir do momento que eu ganho mais como assalariado, como aposentado, vai sobrar mais dinheiro no meu bolso. Eu tenho que valorizar esse povo. E quando sobra mais dinheiro para essa pessoa, ela vai injetar esse dinheiro no comércio, no setor de serviços. Vamos lá, um aposentado que ganha o necessário para sobreviver, ele só vai gastar o necessário para sobreviver. E o comércio não vai ver o dinheiro dele. Enquanto esse dinheiro está indo só para a mão dos grandes barões, eles estão estocando dinheiro. O pobre não está usando isso no comércio. A partir do momento que eu consigo subir o salário de um aposentado ou de um trabalhador para além do mínimo existencial, ou seja, para além do mínimo que ele precisa para sobreviver, sobra dinheiro no bolso dele. E talvez ele quer a esposa mais bonita. Sabe aquele salão que a esposa quase nunca vai? Pois é, agora ele vai dar um dinheiro e a esposa vai para o salão. Lá no salão, a dona do salão vai receber mais, porque ela vai ter mais clientes. E ao receber mais, a dona do salão vai dar o dinheiro para o filho ir lá e comprar aquele videogame que ele queria. Fazer aquele churrasco no final de ano. E o mercado volta a ter os recursos injetados aqui dentro. Redução da taxa de juros para um consumo maior, liberação de empréstimos, enfim. É assim que a economia volta a se aquecer. Mas isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas o primeiro passo já foi dado. O primeiro passo foi Lula dizer que vai cumprir as promessas de campanha, dizer que vai dar uma valorização do salário mínimo e fazer com que as famílias superendividadas voltem a ter poder de consumo. E aí, as narrativas contrárias, uma narrativa que já se tornou até uma guerra ideológica, né? Já é uma coisa assim quase que espiritual. Não, mas é pelo bem de Deus, da pátria, da família. Pois é. Mas enquanto houver pessoas do quanto pior, melhor, mais difícil vai ser a recuperação do nosso Brasil. Então esse aqui é o recado para a galera aí que está nessa manifestação, nessa ideologia maluca. Para que tá feio. Está na hora da gente recuperar a nossa economia. O caminho é esse. Não tem outro, não tem outro e não tem outro. Agora é hora de todo brasileiro unir esforços para recuperar a economia, para recuperar a valorização do Brasil como um país importante no mercado internacional. E aqui não era com as políticas de Guedes, nem com as políticas de Bolsonaro que isso poderia acontecer. Doa a quem doer. Se gostou desse vídeo, manda para mais pessoas, manda para aquele amigo seu que talvez não está entendendo o que está acontecendo. Isso é importante, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.